Então, assim, gente, boa noite, tá? Tudo bem com vocês? Então, a gente vai estar falando hoje um pouquinho sobre radicais livres, tá bom? É, essa terminologia, quando a gente está dentro da parte de ortomolecular na saúde, a gente aborda de uma forma assim mais sutil. Mas dentro da área de estética, ela é extremamente importante. Por quê? Porque os radicais livres, eles estão associados com todos os tipos de processos de envelhecimento e de acúmulo de toxinas, tá? Então, o que acontece quando uma pessoa ela vai procura um tratamento estético? As queixas costumam ser basicamente as mesmas. Então, ou elas estão insatisfeitas, né, vamos colocar assim, com a curvatura do corpo, né, a forma com que ele se apresenta, elas não se identificam, tá? Ou elas têm algum problema associado com o processo de envelhecimento, ok? E os radicais livres, eles estão ligados diretamente com esses dois momentos da pessoa, tá bom? Então, quando a gente vai fazer o tratamento na cliente, não é que a gente precisa chegar nela e começar a passar um tipo de um sermãozinho nela a respeito. Mas é interessante que a gente, no ato do fechamento do tratamento, que você já comece a estar modificando um pouquinho a forma com que ela lida com algumas situações e não é especificamente só com relação à alimentação. Então, às vezes, o estilo de vida que a pessoa tem, se ela faz uso de bebida alcoólica, tal, esse tipo de coisa, então a gente precisa deixar ela muito ciente de que isso vai interferir no resultado, ok? Então, os radicais livres, eles seriam assim, a ponta do iceberg. Mas dependendo da forma com que ela trabalha o corpo, ele pode influenciar de uma forma razoavelmente efetiva no resultado. Então, se você pega uma pessoa que ela tem um estilo de vida mais regular, que ela tenha um hábito assim, de pelo menos, já que ela não é muito chegada em academia, esse tipo de coisa, mas que ela tem o hábito de pelo menos ter uma alimentação razoavelmente variada, porque a gente tem aquela percepção de achar que alimento saudável é aquele alimento que você que tem é, que aparece naquelas fotos, né? Então é só verdura, é até engraçado, é só verdura, cenoura, é aquelas mulheres felizes, né? Parece assim que, nossa, gente, que felicidade comer alface, cenoura, tá? Isso daí não significa, tá, que o alimento seja saudável. Ele pode ser acrescidos de outros alimentos que aparentemente não são saudáveis, ok? Mas quando você coloca aquilo numa variedade, você percebe que ele às vezes é mais saudável do que esses de fotografia, tá? Por isso que na hora que a gente vai estar fazendo a ficha de anamnese, é interessante que você anote quais são os hábitos alimentares que ela tem. Porque na hora que você for fazer a correção, você já tem uma noção do que está faltando para você estar acrescentando ou não, tá bom? Então, o que seriam tal dos radicais livres? Que a gente escuta. O que será que é esse tal de radical livre, tá bom? Então, olha só, os radicais livres, né, são substâncias tóxicas produzidas pelo organismo que, em condições normais, ele próprio se encarrega de neutralizar. Então, é assim, os radicais livres, ele é um subproduto do processo de respiração. Então, toda vez, né, que existem essas trocas gasosas, existe um restinho, né, da reação química que fica jogado na corrente sanguínea e que o corpo vai se encarregar de estar retirando. Ok? Quando as quantidades dessa formação de radicais, né, é uma quantidade normal, ou seja, a pessoa ela tem um estilo de ela vive, né, sem exageros, então ela não tem ela não é uma pessoa que bebe, que fuma, entendeu? Ela só vive em ambientes menos contaminados, então a pessoa que vive, por exemplo, mais para o interior, praia, local onde o nível de oxigenação também é melhor, a quantidade de radicais livres que vão ser produzidos, o corpo dá conta. O problema
são as pessoas, né, como a maioria de nós, que vivem nos grandes centros. Por quê? Porque além, né, do corpo ter que lidar com esses radicais que se formam no processo normal de respiração, ele também tem que lidar com todas as outras toxinas que entram dentro do corpo e que precisam ser metabolizadas e que vai produzir radical livre. Então, quando acontece esse excesso de produção, é que mora o perigo. Por isso que a gente percebe nitidamente, por exemplo, ó, você pega uma pessoa que ela vive no interior, com 60 anos de idade, mas aquelas que não aquelas que sofrem por, sofrem, modo de colocar, tá? Não aquelas que estão fazendo, que trabalham na lavoura, esse tipo de coisa, tá? Mas principalmente aquelas que têm uma vida mais tranquila, né? Se você for verificar o nível de envelhecimento celular, tá? A quantidade de células destruídas da epiderme, né? Então, pegar o rosto da pessoa e comparar com uma outra que viveu na cidade, você vai perceber que existe uma diferença muito grande, ok? Uma coisa assim meio até que gritante, tá? Por conta disso. Então, o organismo ele não consegue se desfazer dessa quantidade total de toxinas, ele perde uma quantidade muito grande de energia e isso acaba interferindo na sustentação de outras partes do corpo que ele não considera de grande importância, vamos colocar assim. Então, se ele tiver, né, que retirar os radicais livres circulantes, que podem interferir, por exemplo, no funcionamento de algum órgão vital, ele vai se preocupar com isso, ele não vai se preocupar naqueles que estão acelerando o processo de envelhecimento da pele, que estão interferindo no processo de pigmentação do cabelo, ok? Por quê? Porque ele vai dar atenção para aquilo que o corpo entende como sendo o que realmente importa, ok? Então, ó, porém, quando o nível, né, que a gente está falando, quando o nível dessas substâncias aumenta, ocorre um acúmulo de impurezas que pode gerar, que pode gerar desde cansaço até doenças degenerativas como osteoporose, câncer e etc. Tá? Então, embora, né, a gente não seja o nosso foco, a gente está falando da parte de estética, mas a gente não pode esquecer que estética e saúde andam juntas, tá? Ok? Alguma dúvida? Qualquer coisa vocês me interrompem, tá? Lourdes, boa noite. Ederli, boa noite. Tudo bem? Vocês estão matriculadas no curso? Eu não me recordo o nome de vocês. Estão? Ou vocês estão perdidas na sala? Deixa eu socorrer as duas aqui. Vocês estão perdidas na sala? Porque essa aula ela não é aberta, Anjo. Ok? Se vocês precisarem de alguma orientação, alguma coisa, tá bom? Só um minutinho, meninas. Eu não sei se elas estão me ouvindo. Deixa eu mandar uma mensagenzinha aqui. Senão depois. Senão depois. Bom,
Depois eu vejo com a Lucília o que a gente faz aqui. Deixa eu achar. Pera lá. Pera aí, meninas. Bom, vamos continuar. Eu vejo o que a gente faz, tá? Pra gente não se atrasar. Ok? Então, assim, né? Que nem eu tinha comentado. Então, todo o oxigênio que respiramos, 95% deles serão usados para energia e os outros 5% restantes são transformados, né, no organismo em radicais livres. Tá? Então, o que acontece às vezes quando a pessoa está fazendo alguma atividade física, por exemplo, né? Então, se toda vez que a gente aumenta o consumo de oxigênio, a gente tem uma formação de radical livre, não seria assim mais normal a pessoa sofrer um processo de envelhecimento maior quando ela tem alguma atividade física do que o contrário? Né? Se a gente for fazer associação, seria mais ou menos isso, tá? Mas não é isso que acontece. Na maioria das vezes, isso só costuma ter assim, uma certa significação quando a pessoa ela tem atividade física, mas elas são muito assim irregulares. Então, o que faz mal é aquela coisa, a gente vai para academia, fica 10 dias, depois vai para academia de novo, fica mais 5 dias, tá? Então, esse tipo de situação, esse sim causa problemas, ok? O restante é tranquilo, tá bom? Por quê? Porque no momento que você começa a atividade física, ela acelera o processo do sistema imunológico do seu corpo. E automaticamente ele mesmo vai começar a estar retirando esses radicais livres da circulação. Então, o erro nosso é aquele atleta de final de semana, tá bom? Isso sim a gente tem que tomar cuidado. E é interessante que vocês também orientem as suas clientes, tá bom?